Olá, graça e paz. Aqui quem fala é o Pastor Rui Dias. Primeiro, curta o nosso vídeo, se inscreva no canal, compartilhe. Tem outros vídeos legais também que você pode estar olhando. E hoje eu queria falar sobre a NPP, a Nova Perspectiva de Paulo, né? Tenho lido Andrew Wright e alguns outros autores, né? Ele não é o único que fala da nova perspectiva de Paulo. Na verdade, não existe uma nova perspectiva de Paulo, tem novas perspectivas de Paulo, do Dan Wright, entre outros, né? Então, muita gente tem gostado dessa proposta e eu queria falar um pouquinho dela e por que eu acho que ela erra em alguns pontos. Ela tem coisa boa, primeiro eu vou falar as coisas boas, realmente uma contextualização maior do ambiente judaico, né? Uma visão de alguns pontos do judaísmo eu acho interessante, né? Elucida algumas questões, especialmente na área eclesiológica, né? O conflito entre judeus e gentios é bem interessante, isso é bem legal mesmo, bem interessante. Porém, ele parte de pressupostos que eu acredito sejam errados. Então, aqui não é um vídeo exaustivo, se você quiser saber mais, primeiro você compra, a gente tem à disposição Paulo para Todos, da Thomas Nelson, né? Tem os livros do Andrew Wright vindo bastante no Brasil, você tem podcast do Bible Talk falando sobre a NPP numa visão mais otimista dela. Victor Fontana e Paulo Wong são os grandes propagandistas, né? Do Wright, da NPP. Você tem do outro lado o Jonas Madureira e o Leandro Lima falando os problemas da NPP, também tem no YouTube. Então são vídeos bem grandes, você pode verificar, se aprofundar mais. Mas eu queria falar então o que é essa NPP, né? Ou, no geral, o que é essa nova perspectiva de Paulo? Foi achado no século XX manuscritos em Qumran, no Mar Morto, documentos do primeiro e segundo século sobre o judaísmo, de judeus do segundo templo, né? E esses documentos você vai ver, por exemplo, que eles criam que se eles caíssem, se eles errassem, quebrassem a lei, a graça de Deus ia preservar eles, a graça de Deus ia salvar eles. Então, basicamente, esses documentos vão demonstrar que os judeus, eles acreditavam que a salvação era pela graça de Deus. Então, lendo esses documentos, o que o pessoal da NPP entendeu? Então, a nossa leitura das cartas de Paulo, elas estão erradas. Por quê? Porque nós imaginamos que os judeus acreditavam que a salvação é pela lei, né, pela obediência à lei. A gente vê nesses documentos que é pela graça. Então, a gente tem que ler diferente Paulo. Por isso, uma nova perspectiva de Paulo, uma nova perspectiva sobre os escritos de Paulo. Aparentemente, de início faz sentido, só que tem alguns problemas. Primeiro, o judaísmo não é uníssono, né? Não existe um judaísmo do segundo templo, existem judaísmos, né? O que você pode inferir disso, achando esses documentos? Que aquele grupo, daquele local, da qual produziu aquele documento, cria naquilo. Você não pode dizer que todos os judeus acreditavam nisso, e você não pode inferir que os judeus, que os judaizantes que estavam causando problema para Paulo, acreditavam que a salvação era pela graça. Você precisa de mais elementos. Então, o que eles entendem? O pessoal da NPP, que Lutero leu errado, Lutero aplicou a realidade dele do século XVI com a Igreja Católica, que queria salvação por obras, aplicou isso aos judaizantes. Então, eles vão fazer novas leituras. Por exemplo, né, lá quando vai falar obras da lei, na teologia protestante, e até olhando os pais da igreja, o que é obras da lei? É você tentar o favor divino, a salvação, sendo obediente, se esforçando para conseguir mérito diante de Deus. Obras da lei seria basicamente o sistema religioso cuja esperança de aceitação para com Deus se baseia no mérito humano, no esforço humano, né? Isso aplicando ao judaísmo, mas poderia ser qualquer outro tipo de sistema humano. Então, obras da lei é o que você faz por você mesmo, né? Em obediência à lei, ou tentando obedecer à lei para ser salvo. Essa é o que nós sempre entendemos. Ele fala, não, obras da lei, na verdade, ali não é uma questão de salvação, é uma questão de aceitação no povo do pacto.
né? Seria o que? As obras da lei? Seriam os distintivos étnicos de Israel, como o sábado, a circuncisão e as leis dietéticas. Embora realmente esses três elementos sejam os principais, eles não são os únicos. Então, o que eles vão argumentar? Olha, quando Paulo fala que eles queriam salvar pela lei, né? Pela lei, ele não está falando de salvação em si, ele está falando de aceitação no pacto, na aliança. E isso é um erro, essa interpretação. Por quê? Porque ela é incoerente, primeiro, com a evidência do próprio Novo Testamento. E, de novo, ela pressupõe uma generalização que todo mundo aceitava isso. De novo, o que você pode inferir é que aqueles documentos produzidos por aquele grupo em Qumran acreditava que obras da lei era isso. Você não pode dizer que Paulo estava tendo a mesma crença que eles. Não é porque usam a mesma linguagem que estão falando da mesma coisa. E como é que eu sei isso? Pelo próprio texto do Novo Testamento. Lá em Gálatas, capítulo 2, né, verso 12, diz o seguinte: porque antes de que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Então, aqui Paulo está dizendo que houve um grupo, foi na Galácia, né? Foi na Galácia, um grupo de judaizantes, e Paulo teve um problemão com eles. E esse grupo veio da onde? Da parte de Tiago, veio de Jerusalém. Esse grupo aqui é contra esse grupo que Paulo está argumentando sobre a questão de salvação, obras da lei, por aí vai. Né? O Andrew White entende, e outros autores entendem da NPP, que esse grupo não está falando de salvação pela lei, mas sim de entrar no povo do pacto, tendo esses distintivos de Israel, como o sábado, a circuncisão e as leis dietéticas. Porém, a gente observa o seguinte, que a questão ali, Lutero acertou, eles estavam dizendo que para você ser salvo, você tinha que cumprir a lei. Não era somente entrar no pacto, era salvação. Eles estavam propagando uma religião de obras. A NPP diz que não. Mas sim, olha o que diz ali em Atos 15:1. Vou botar aqui na série para ficar maior. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidados conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Eles estavam dizendo: se vocês não fizerem, vocês vão para o inferno, vocês não vão ser salvos. Então, a leitura de Lutero de Gálatas, de Romanos, está certa. Embora aquele grupo que fez aqueles documentos em Qumran pudessem divergir e achar que a salvação é pela graça, não significa que o grupo que deu problema para Paulo acreditava a mesma coisa que Qumran, porque esse grupo veio de Jerusalém, não veio de Qumran. Esse grupo eram judeus cristãos que se converteram e foram até a Galácia e foram até Antioquia. Alguns irmãos descidos da Judéia foram os irmãos de Antioquia e falaram: vocês têm que guardar a lei para ser salvo. A leitura de Lutero está correta. A leitura de Lutero não está errada. Lutero acertou na sua leitura, por quê? Porque a evidência interna do Novo Testamento demonstra isso. Além do que os pais têm a mesma interpretação sobre os judeus da época. Então, você não pode falar que o judaísmo era uma religião de graça. Você pode dizer o seguinte, alguns elementos de Qumran demonstram que eles davam um valor maior à graça de Deus do que nós vemos nos judaizantes que Paulo combateu. Isso você pode fazer. Até porque os ebionitas, por exemplo, que eram judaizantes, se diziam cristãos do segundo século, também tinham uma religião baseada em obras. Isso é tão interessante, né? Aqui, Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido se levantaram dizendo que era mister necessário circuncidá-los. Então, o que eles vão chamar de distintivos étnicos, né? E mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Então, a circuncisão era a porta de entrada, o sábado era a porta de entrada, a lei dietética era a porta de entrada. Qual era o objetivo disso? Você, aceitando isso, você então tinha que cumprir tudo. Afinal, qual é a dificuldade em guardar o sábado, não comer bacon e circuncidar? Nenhum. Então, por que tem debaixo de maldição? Né? Porque fazendo isso, você tinha que cumprir toda a lei. Essa era a proposta dos judaizantes. Se ele fazer isso, agora você tem que guardar tudo. É a porta de entrada. E é interessante o que Pedro vai dizer aqui. Né? Aqui, E não, verso 9. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar. Eles suportavam guardar o sábado, não comer bacon,
e circuncidar. O problema é que você não consegue guardar a lei inteira, né? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Olha, a questão aqui não era uma questão identitária, era uma questão soteriológica. Um grande erro da NPP é achar que não era uma questão soteriológica. Paulo sim está falando de salvação. Paulo sim está falando que existia um grupo que pregava a salvação por obras. Sim, se em Qumran tinha um grupo que não pregava isso, não é o que Paulo está combatendo. Porque a evidência interna do Novo Testamento demonstra o que os oponentes de Paulo acreditavam. Dito isso, já evidenciado pelo Novo Testamento, que é o nosso padrão, que é a nossa regra de fé e prática, que os inimigos de Paulo acreditavam que a salvação era baseada em obras da aceitação de toda a lei de Moisés, e contra isso que Paulo combate, então a gente pode ir para alguns textos chaves de Qumran, textos chaves da NPP, desculpa, baseado no pressuposto errado que Paulo está combatendo pessoas que pregam salvação por obras, eles vão dar uma reinterpretada em alguns versículos. Por exemplo, Gálatas, capítulo 2. Vou botar aqui Gálatas 2, 26. Eu boto, não vai, né? Mas vamos lá aqui. Gálatas 2, 16. Cadê? Tá. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei é todo o conjunto da lei, não é o que eles alegam, tá? É tentar ser salvo pela lei, a gente vê isso em Atos, mas pela fé em Jesus Cristo, como também temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo. Aqui está no genitivo, né? Está no genitivo aqui, então seria uma tradução literal, seria pela fé de Jesus Cristo, ou como a King James traz, pela fé de Jesus Cristo, ou como Andrew Wright vai traduzir, pela fidelidade de Jesus Cristo. Então, é o seguinte, ó, a justificação, que para eles é a entrada na aliança, não é a declaração, somente uma declaração forense de Deus, que somos justos, imputando sobre nós a justiça de Cristo, mas a justificação se dá pela fidelidade de Jesus Cristo em cumprir o plano de Deus. Realmente, Jesus foi fiel em cumprir o plano de Deus. Então, eles vão traduzir aqui pela fidelidade de Jesus. Por quê? Porque está no genitivo. E outro texto que eles vão fazer, porque também está no genitivo, é Romanos 3:22. 3:22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos, sobre todos os que creem, porque não há diferença. Eles vão traduzir aqui pela fidelidade de Jesus Cristo. Aqui na King James vai trazer pela fé de Jesus Cristo. É o que vai se ter. Por quê? Porque aqui, ó, é o pisteus, né, fé, fidelidade, e essos. Aqui é um genitivo. Então, genitivo geralmente é de, oriundo de, né, o pertencente a. Então, seria pela fidelidade de Jesus Cristo. A LTT traz esse texto aqui, fé de Jesus Cristo. E aqui há duas possibilidades. Cristo como subjetivo, né, como subjetivo, sujeito da sentença, né, ou Cristo como objetivo, sendo objeto da sentença. As duas traduções são possíveis. Antes que alguém venha, algum erudito de grego aí falar, não, porque eu mandei esse texto para o Dr. Harvey Gilman, ele mandou esse texto para o Comitê de Tradução da Sociedade Bíblica Trinitariana em Londres, tá? Então, ali é um genitivo de objeto, certo? O genitivo passa a ser objeto da ação da fé da pessoa. Então, pela fé em Jesus Cristo é correto. Por quê? Porque isso aparece em Marcos 11:22. Vamos ver. Marcos 11:22. Então, a leitura da NPP desse versículo não é obrigatória. Ela é possível, mas não é obrigatória. Olha que interessante, Marcos 11:22. E Jesus respondendo disse-lhes, tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Se você traduzir aqui por fidelidade, tende a fidelidade de Deus, é uma ordem impossível. Você não vai ser fiel como Deus é. Se você fala tende fé de Deus, você está transformando Deus no crente. Deus não crê. Né? É necessário aqui que seja um genitivo, né, de objeto, um genitivo objetivo, né, que o genitivo se torne objeto da ação. Isso é, tem de fé em, não de. Por quê? Porque você nunca vai ter a fidelidade de Deus, é uma ordem absurda.
e Deus não crê para a gente. Então, fé em Deus. É o mesmo caso em Gálatas 2,16, o mesmo caso em Romanos 3,22, Romanos 3,26. A fé em, não a fé de. A fé em. Justificação pela fé, Lutero está certo. Tem outro texto, ver se eu me lembro de cabeça, que é Efésios 3,12, se não me engano. Isso, a mesma coisa aqui. No qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Isso está no genitivo. Em quem temos a ousadia e o acesso com confiança através da fé dele. A gente tem acesso pela fé dele, pela fidelidade dele, mas aqui é muito mais natural ler pela fé nele. Né? Então, o que a gente tem aqui? Primeiro, recapitulando, o pressuposto da NPP está errado. Está errado. Por quê? Porque a gente viu no Novo Testamento que os judaizantes que Paulo combatia, eles estavam afirmando salvação por obras, estavam afirmando isso, então não era só uma questão de entrar no povo, da aliança, não era um judaísmo de graça do segundo templo, não era. Talvez existisse seitas judaicas que acreditavam na graça, tudo bem, os manuscritos de Qumran mostram isso, tudo bem, porém não era isso que Paulo estava combatendo. Segundo, a obras da lei, o desejo dos judaizantes não era só que eles guardassem o sábado, a circuncisão, e não comesse bacon. Não era. Pedro fala em Atos que eles queriam botar um peso que nem os judeus puderam suportar. O judeu conseguia suportar essas três coisas tranquilinho. Então, ele estava falando de guardar a lei de Moisés inteira, todo o Antigo Testamento, cada tracinho da lei. Era isso que estava dizendo. Então, o segundo pressuposto está errado da NPP. E o terceiro, que são esses pontos de tradução para dar mais uma margem à NPP, né, que dá uma enfraquecida em justificação pela fé, você não tem a tradução obrigatória dessa maneira. Você não precisa traduzir assim. É mais natural que você traduza como se fosse um genitivo, objetivo, genitivo de objeto, em e não de. Porque Marcos mostra isso, Efésios 3,12 mostra isso. De novo, antes que venha algum super, ultra, mega erudito de grego do YouTube, isso chegou, porque eu pedi, chegou lá no Comitê de Tradução da Trinitariana em Londres, tá? Então, porque realmente eu fiquei com dúvida nesse texto, quebrei a cabeça, e é muito difícil. Só que não é obrigatória a leitura como eles fazem. Não é obrigatória. Então, o que a gente tem aqui? Pressuposto equivocado, primeiro pressuposto equivocado, segundo pressuposto equivocado, e o terceiro pressuposto, a tradução não é necessária. Não precisa ser assim. Né? Então, o que nós temos aqui? Embora ela tenha boas contribuições, Lutero está certo e o Enter Wright está errado. Lutero está correto. Paulo estava combatendo um grupo que pregava a salvação por obras. Paulo estava combatendo um grupo que pregava uma justificação por obras. E Paulo diz que pelas obras da lei, pelo esforço humano, pela guarda dos mandamentos de Moisés, as pessoas não serão salvas. A questão ali era soteriológica. Como é que é isso? Porque o Concílio de Jerusalém, em Atos 15, debateu isso. Então, a evidência interna da Bíblia nos mostra isso. Então, você seja abençoado com esse vídeo, eu espero ter ajudado vocês. Eles são gigantes da teologia, eu não sou ninguém, mas eu fico com a segurança do que o próprio texto de Atos vai me dizer, né? Comparando escritura com escritura. Eu, sinceramente, não acho que Deus deixou também a igreja errar a interpretação durante 2000 anos. Também eu tenho muita dificuldade de acreditar nisso. Então, eu subscrevo justificação pela fé em Jesus Cristo, justificado em Jesus Cristo, né, pela fé nele. A substituição penal, justificação não é entrar pertencer ao povo, né? Isso seria aceitação. A justificação é uma declaração de Deus que você é justo mediante os méritos de Cristo. Né? Que Deus possa abençoar você. De novo, se inscreva no canal, curta, compartilha. Que a gente possa ter cuidado, né? Enter Wright tem coisas boas? Tem. Você pode aprender com Enter Wright? Pode. Você deve mudar sua teologia por causa dele? De maneira alguma. Que Deus abençoe vocês.